Hoje vamos ver como fazer as verificações quanto ao cisalhamento em uma viga de concreto armado e como ela afeta a sua estrutura. Bom, para quem tem acompanhado o canal, nós temos visto uma sequência de vídeos mostrando o dimensionamento completo da viga, desde a definição do seu esquema estrutural até o seu detalhamento. Para quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima com a sequência desses vídeos. E no último vídeo, nós vimos como fazer o dimensionamento à flexão. Então agora vamos dar continuidade fazendo as verificações ao esforço cortante. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bom, no dimensionamento da viga submetida à flexão, onde atua um momento MD, nós vimos que na seção transversal atuam apenas tensões normais, que permitem equilibrar o momento fletor. Essas tensões são resistidas pelo concreto comprimido e pela armadura longitudinal tracionada. No entanto, quando as vigas estão submetidas a um carregamento vertical, elas apresentam também esforço cortante, de forma que surgem na seção transversal, além das tensões normais, tensões tangenciais que vão equilibrar esse esforço cortante. Então, para a viga que nós estamos analisando, está aqui o diagrama de esforço cortante, onde nós vamos fazer o dimensionamento para esse esforço máximo de 62,8. Então, relembrando os dados da seção, nós temos que ela tinha uma altura de 35 centímetros, com altura útil D de 32 centímetros e largura de 19. O valor característico, então, da força cortante é de 62,8 e ele vai ser majorado pelo coeficiente de segurança de 1,4. Então, o valor de cálculo da nossa cortante vai ficar 87,9 kN. O concreto que nós estamos utilizando é de 25 MPa e o aço CA50, com tensão de escoamento de 500 MPa. Bom, todos esses dados já foram discutidos e mostrados nos vídeos anteriores, então quem tiver dúvida de como eles foram determinados, dá uma olhada lá depois. Bem, então quais são as etapas de cálculo que nós vamos seguir? Primeiro, vamos fazer a verificação das tensões nas bielas comprimidas e depois fazer o cálculo da armadura transversal necessária para os estribos. Mas antes de ir ao cálculo, para vocês entenderem todas essas formulações, vamos ver como o cisalhamento afeta a sua estrutura. Para isso, vamos ver os possíveis modos de ruptura devido ao cisalhamento. O primeiro modo de ruptura é o escoamento da armadura transversal, caso ela seja solicitada a um nível muito grande, de forma que ela atinja a tensão de escoamento e acabe rompendo por isso. O segundo modo de ruptura é o esmagamento do concreto na biela comprimida. E existe um terceiro modo de ruptura, onde ocorre o escorregamento da armadura longitudinal, devido a uma falha na ancoragem da biela junto ao apoio. Isso pode ser evitado quando se faz um detalhamento correto de ancoragem. Para quem ainda não viu também, tem um vídeo no canal onde eu mostro os cálculos e como fazer o detalhamento dessa ancoragem. Eu vou deixar o link também aqui em cima. Bom, mas sabendo disso, qual então a importância do estribo? Se a gente for ver aqui nesta imagem, temos o desenvolvimento das tensões principais em uma viga biapoiada submetida a um carregamento vertical, onde as linhas vermelhas representam as tensões de tração e a linha azul tracejada representa a direção das tensões de compressão. Então, no elemento dessa viga que está submetida a tensões principais σ1 de tração e tensões máximas de compressão σ2, o que acontece? Devido a essa tensão máxima de tração, podem surgir fissuras na direção perpendicular à direção da tensão principal de tração. Fissuras essas que devem ser evitadas com a colocação dos estribos, que vai costurar essas fissuras. Então, as tensões σ1 vão ter que ser resistidas por uma armadura de cisalhamento que atravesse essas fissuras, e essa armadura de cisalhamento vão ser os estribos. As tensões σ2 vão ser resistidas pelo concreto comprimido, que vai estar localizado entre as fissuras, que é o que a gente chama de bielas de concreto. Bom, então com isso, vamos partir para o cálculo da armadura de cisalhamento. Isso vai ser feito a partir da analogia da treliça de Morse, que é um modelo que descreve de forma simplificada o comportamento resistente à força cortante associado a um modelo de treliça. Esse modelo pode ser simplificado para este aqui, que foi desenvolvido com base nos dados de desenvolvimento das tensões principais e do aparecimento das fissuras. Nesse modelo, as barras tracionadas correspondem às armaduras, com a linha cheia, e as barras comprimidas às escoras de concreto entre as fissuras, que são essas linhas tracejadas.
Bom, então se a gente olhar os esforços internos desenvolvidos nessa treliça, o que nós temos? O valor de RCWD é resultante na biela de concreto. Se a gente partir do equilíbrio de esforços internos, nós temos que ter um somatório de forças verticais igual a zero. Então, portanto, o valor de VD menos a componente vertical de RCWD é igual a zero. E essa componente vertical vai ser igual a RCD vezes o cosseno de 45. Então, portanto, o valor dessa resultante na biela de concreto é de VD vezes raiz de 2. Agora, da mesma forma, a força resultante no aço do estribo, que eu vou chamar aqui de RSWD, ela também tem que ser equilibrada pelo esforço VD. Então, portanto, o valor de RSWD vai resultar diretamente igual ao valor de VD. Então, agora vamos determinar as tensões nas armaduras, as tensões nos estribos. Se a gente for ver aqui uma vista longitudinal, onde eu tenho os estribos espaçados a um espaçamento S, e na seção temos aqui um estribo fechado, a gente observa que ela tem duas perninhas de ferro, né, de valor AS. Então, portanto, o valor de estribo total na minha seção vai ser igual a 2AS. E qual que é a área total de aço por metro nessa seção? Dado que o estribo vai ter uma certa altura Z aqui, a gente tem que a área total de aço vai ser igual a ASW dividido pelo espaçamento S vezes este comprimento Z. E, portanto, a tensão, que é igual a força sobre a área, vai ser igual a força no estribo dividido pela área total dele. E admitindo que o valor de Z é igual a 0,9 de D, a tensão no aço vai resultar nessa expressão aqui. E nós vamos limitar esta tensão ao valor de escoamento, o FYWD, que é a tensão na armadura transversal, armadura passiva, limitada ao valor de FYD no caso de estribos e a 70% desse valor no caso de barras dobradas, não se tomando para ambos os casos valores maiores que 435 MPa. Como o cisalhamento é mais comumente detalhado com estribos e não com barras dobradas, a gente vai estar admitindo o valor de FYD. No caso de lajes, com espessura de até 15 centímetros, essa tensão vai ter que ser limitada a 250 MPa. Então, se a gente for isolar este termo de SW sobre S, nós temos que esta armadura transversal vai ter que ser superior ao valor de VD sobre 0,9 de D FYD. Isso é o que a gente iria utilizar para o cálculo da armadura transversal. Porém, se vocês se lembrarem ali no início, eu tinha colocado aqui que o cálculo da armadura transversal leva em consideração uma certa redução com esta parcela VC. E por que tem isso? Bom, observações experimentais indicaram que as tensões efetivas nas armaduras transversais são menores do que as previstas pelo modelo de treliça, o que sugere uma correção dessa expressão, onde este valor de VC, portanto, é uma parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao de treliça. Então, aquela expressão que nós vimos, ela vai ter que ser corrigida, levando em consideração esta parcela VC. E ela pode ser calculada segundo esta expressão, que leva em consideração o valor de resistência à tração FCTD, tá? Então, essa é a expressão que nós vamos utilizar para o cálculo do estribo. Agora, só falta então fazer a verificação das tensões nas bielas comprimidas para evitar o modo de ruptura por compressão excessiva nessas bielas. Se a gente for ver nesta imagem, o valor de tensão na biela é igual à resultante da biela, que nós vimos que era o valor de RCWD, dividido pela área de atuação da biela. O que é este valor? Vai ser o valor de BW, que é a largura da seção, vezes este comprimento aqui, igual a Z sobre raiz de 2. Se nós lembrarmos ali, o valor de RCWD era VD raiz de 2. Então, portanto, essa expressão fica reduzida a isso aqui. Bom, e essa tensão na biela, nós vamos ter que limitar ao valor resistente FCD2, que é a resistência do concreto à compressão na presença de armaduras tracionadas que estão inclinadas em relação à seção de compressão para evitar a ruptura por esmagamento. E o valor desta resistência à compressão é igual a 0,6 de αβV2 vezes FCD, com o valor de αβV2 igual a 1 menos FCK sobre 250. Então, portanto, se nós substituirmos ali o valor da tensão máxima, que nós vamos limitar, e isolar este termo de VD, nós temos que VD vai ter que ser menor a esta expressão aqui. E isso daqui é justamente o que nós chamamos de VRD2. Então, por isso, a verificação da biela é feita a partir deste valor de VRD2. Então, agora, partindo para os cálculos propriamente dito, com o valor de VD igual a 87,9 kN,
E o valor de VRD2 nós vamos calcular agora. O valor de alfa V2, então, vai resultar em 0,9. FCD, o valor da resistência de cálculo do concreto à compressão, de 1785 MPa. Só que agora muito cuidado com as unidades, né? Como eu estou trabalhando aqui no sistema internacional, eu vou utilizar o valor de quilopascal, que corresponde a quilonewton por metro quadrado. O valor de BW da minha seção, nós tínhamos de 19 centímetros e altura útil D de 32 centímetros. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter que o VRD2 é igual a 263,7 kN. Como o valor de VD é inferior a este número, a verificação está atendida. Então, agora vamos fazer o cálculo da armadura transversal. Nós temos, então, o valor de cálculo da nossa cortante, igual a 87, e vamos calcular o valor de VC, onde FCTD é igual a esta expressão, que vai me resultar em 1.282 kPa, quilopascal, né? As dimensões da seção BWD de 19,32 centímetros. Então, o valor de VC vai resultar em 46,78 kN. E por último, o valor da tensão de escoamento do aço, que vai ser igual a 500 dividido por 1,15, sendo 1,15 o fator de minoração de resistência do aço, que vai me resultar em 434 MPa. Mas aqui eu já vou dar este valor em quilonewtons por centímetros quadrados, porque o que acontece? O valor das cortantes nós vamos entrar em quilonewtons, o valor de D em metros, e com este valor de FYD em quilonewtons por centímetros quadrados, o valor de SW sobre S já vai me resultar em centímetros quadrados por metro, que é o que eu vou querer para fazer o detalhamento. Então, substituindo esses valores, vai me resultar num SW sobre S igual a 3,29 centímetros quadrados por metro. E isso é a armadura necessária mínima que eu vou precisar ter, então, neste elemento. Só que agora nós temos que verificar se esta armadura calculada atende à taxa mínima de armadura para o esforço cortante. Esta taxa mínima, então, vai ter que ser maior que 0,2 de FCTM sobre FYK, onde FCTM é a resistência média à tração no concreto. Então, se eu rearranjar esta equação, eu tenho que a SW sobre S mínimo é igual a 0,2 de B vezes o FCTM dividido pelo FYK. E aqui muito cuidado com as unidades de novo. Se eu quero a minha área de aço em centímetros quadrados, nós temos que manter a análise dimensional e os dados aqui de B e S vão ter que ser em centímetros. No entanto, como eu quero que o SW sobre S seja centímetros quadrados por metro e eu vou entrar com o valor de B em metros, eu vou ter que corrigir essa expressão multiplicando tudo por 100.000. Tá? Então, calculando o valor de FCTM, que é 0,3 de FCK 2/3, nós temos um FCTM igual a 2,5 MPa. E aqui eu vou deixar em MPa mesmo, porque depois eu vou entrar com o valor de FYK em MPa. Então, a minha área de aço mínima vai ser igual a 1,95 centímetros quadrados por metro. Como este valor é inferior ao que eu calculei anteriormente, eu vou ter que usar este valor calculado para fazer o detalhamento dos estribos. Bom, a próxima etapa, então, seria fazer o detalhamento desses estribos. Se vocês quiserem que eu mostre aqui o detalhamento, escreve lá nos comentários. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, escreve lá nos comentários. E já sabem, né? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima!